Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela história, desvendando um dos episódios mais conhecidos e misteriosos do Novo Testamento: a visita dos magos do Oriente ao menino Jesus. Quem eram eles? De onde vieram? E o que os presentes que eles trouxeram realmente significam? Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nesses segredos. Vamos começar pelo básico. Quem eram esses magos? A Bíblia, no Evangelho de Mateus, não diz que eram 3, nem que eram reis. A palavra grega original é magoi, que pode ser traduzida como magos, sábios ou astrólogos. Eles eram provavelmente sacerdotes de uma religião persa antiga, o zoroastrismo, conhecidos por seu profundo conhecimento dos astros e da interpretação dos céus. Eram estudiosos, homens de grande sabedoria e possivelmente conselheiros de reis. A ideia de que eram 3 e que eram reis surgiu séculos depois, por volta do século III, baseada no número de presentes oferecidos: ouro, incenso e mirra. E os nomes? Gaspar, Melquior e Baltazar. Esses nomes também não estão na Bíblia. Eles surgiram em tradições posteriores, por volta do século VI, em um manuscrito grego. A tradição atribuiu a cada um uma origem diferente, representando as 3 partes do mundo então conhecidas: Europa, Ásia e África, simbolizando que a mensagem de Jesus era para toda a humanidade, sem distinção de raça ou origem. Gaspar seria da Índia, Melquior da Pérsia e Baltazar da Arábia ou da Etiópia. Essa é uma bela simbologia da universalidade do cristianismo, não acham? Agora, a pergunta de $1 milhão: de onde eles vieram e o que os guiou? O texto bíblico diz que eles vieram do Oriente. Isso é uma área bem vasta, mas a maioria dos estudiosos aponta para a região da antiga Pérsia ou Babilônia, hoje Irã e Iraque. Era um centro de estudos astronômicos na antiguidade. Eles viram uma estrela que os guiou. Mas que estrela era essa? Existem várias teorias. Alguns acreditam que foi um milagre, uma luz sobrenatural. Outros, buscando uma explicação astronômica, sugerem que poderia ter sido uma conjunção planetária rara, como a de Júpiter e Saturno, ou talvez um cometa ou uma supernova. O importante é que esse sinal no céu foi tão poderoso e significativo para eles que os fez empreender uma viagem longuíssima e perigosa. Eles não foram direto para Belém. Primeiro, eles foram para Jerusalém, o centro do poder, e perguntaram ao rei Herodes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso nos mostra que eles estavam procurando por uma figura real, um líder. A profecia do Antigo Testamento, no livro de Miqueias, já dizia que o Messias nasceria em Belém. Foram os próprios sacerdotes de Herodes que informaram isso aos magos. Aterrorizado com a ideia de um novo rei que pudesse tomar seu trono, Herodes pediu aos magos que o avisassem quando encontrassem o menino, fingindo que também queria adorá-lo. Mal sabiam eles da intenção terrível de Herodes. Guiados novamente pela estrela, os magos finalmente chegaram a Belém e encontraram a casa onde estavam Maria e o menino Jesus. O texto diz que eles, prostrando-se, o adoraram. Esse é um momento de profunda reverência. Eles, homens sábios e importantes, reconheceram a divindade naquela criança e então abriram seus tesouros e ofereceram presentes. É aqui que a história ganha uma camada ainda mais profunda de significado. Vamos analisar cada presente. Primeiro, o ouro. O ouro era um presente tradicionalmente oferecido a reis. Ao darem ouro a Jesus, os magos estavam reconhecendo sua realeza. Eles não o viam apenas como uma criança, mas como o verdadeiro rei. Não apenas dos judeus, mas de um reino muito maior, o reino dos céus. Estavam declarando que aquele bebê era soberano. Depois, o incenso. O incenso é uma resina aromática que, quando queimada, produz uma fumaça perfumada que sobe aos céus. Em muitas culturas antigas,
E especialmente na tradição judaica, o incenso era usado nos rituais do templo como uma oferenda a Deus. Era um símbolo de oração, adoração e divindade. Ao oferecerem incenso, os magos estavam reconhecendo a natureza divina de Jesus. Eles estavam dizendo: esta criança não é apenas um rei, ele é Deus. Por fim, a mirra. A mirra é uma resina amarga e era usada de várias formas naquela época. Era um componente de perfumes e óleos, mas seu uso mais significativo era no embalsamamento de corpos. Era um presente que apontava para a morte e o sofrimento. Ao darem mirra, os magos estavam profeticamente reconhecendo a humanidade de Jesus e a sua missão de sacrifício. Estavam anunciando que aquele rei divino também seria um homem que sofreria e morreria por amor à humanidade. Pensem na profundidade disso. Nascimento, realeza, divindade e sacrifício. Tudo simbolizado nesses três presentes. E quando tudo isso aconteceu? A data exata é motivo de debate. A maioria dos estudiosos concorda que Jesus não nasceu no ano 1. Houve um erro de cálculo feito por um monge no século VI. Acredita-se que Jesus tenha nascido entre o ano 6 e o ano 4 a.C. Isso porque o rei Herodes, que ordenou a matança dos meninos em Belém logo após a visita dos magos, morreu no ano 4 a.C. Portanto, a visita dos magos deve ter ocorrido antes dessa data, provavelmente quando Jesus já não era mais um recém-nascido, talvez com 1 ou 2 anos de idade, o que explica por que a Bíblia diz que eles o encontraram numa casa, e não na manjedoura. Após a visita, os magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Eles retornaram ao seu país por outro caminho, protegendo o menino Jesus do plano maligno do rei. Essa história não é apenas um conto de Natal. Ela nos ensina sobre fé, busca, sabedoria e reconhecimento. Os magos eram estrangeiros, de outra cultura e religião, mas seus corações estavam abertos para buscar a verdade. Eles viajaram incansavelmente, seguiram um sinal, e quando encontraram Jesus, ofereceram o que tinham de mais precioso, reconhecendo nele o Rei, Deus e Salvador. É uma poderosa lição de que a busca sincera por Deus transcende fronteiras e nos leva ao encontro da maior de todas as verdades. Espero que vocês tenham gostado de desvendar esses mistérios conosco. A história dos magos é muito mais rica do que imaginamos, cheia de simbolismo e ensinamentos profundos que continuam a nos inspirar até hoje. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre histórias fascinantes como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe nos comentários o que você mais achou interessante nessa história. Um grande abraço e até a próxima. Deus acima de todas as coisas, pra cima!